Wronskiano de duas soluções, y1, y2 de x, tem este formato mágico, uma constante, e aqui a exponencial de menos a integral de a1 de x de x. Tá? Essa é a fórmula de Abel. Então, primeiro caso. Suponhamos que esse fator que está aqui na frente seja zero. O fator constante seja a função, seja zero. Se a constante c for zero, o que vai acontecer nessa forma? Que o Wronskiano vai ficar zero vezes esse exponencial, daí vai dar a função nula, né? Então, Wronskiano de y1, y2 de x é a função nula para todo x no intervalo. Isso é o que é afirmado aqui no primeiro item. O Wronskiano é a função identicamente nula em todos os pontos do intervalo. O que a fórmula de Abel nos diz é que isso vai acontecer se a constante c que aparece nela for zero. Vejamos o que acontece se a constante c for diferente de zero. Se c for diferente de zero. Bom, aqui tem uma função exponencial, né? Depois de que seja calculada essa integral, chamemos isso de uma função efezão de x. Então, aí vai depender a expressão do efezão de qual seja essa função a1 de x, né? Mas vejamos, aqui a gente está tendo que o Wronskiano, então, né, de y1, y2 de x seria c vezes a exponencial dessa função efezão de x. Exponencial de x quadrado, por exemplo, exponencial de seno de x, alguma coisa assim, o que vocês quiserem. Mas, de qualquer forma, né, se a1 de x, né, é uma função, a1 de x é uma função que é contínua nesse intervalo AB, né, na hora de calcularmos essa integral, a resposta também vai ser uma função contínua nesse intervalo AB. Então, isso vai ser uma função contínua. Então, a exponencial de alguma função contínua, não a exponencial de algum número aqui, né? Isso é um número positivo. Exponencial de qualquer número. Exponencial de 2 e ao quadrado vai ser 2,718 elevado ao quadrado, vai dar alguma coisa aí menor do que 9 provavelmente, né? Vai dar menor do que 9. Mas exponencial, se o valor dito for menos 1, for negativo, exponencial de menos 1 significa 1 dividido pelo número e, 1 dividido por 2,718, etc. Mas vai dar, a resposta disso é um número positivo. Então, essa expressão que está aqui, tá? Isto é sempre algo positivo. Nunca se anula, jamais, para nenhum valor de x, né? Isso acontece quando a gente toma a exponencial e de algum número, exponencial de qualquer número real, nunca vai ser zero. Portanto, se a constante c for diferente de zero e está multiplicando um número que é estritamente positivo, tá? A resposta vai ser alguma função aqui, mas que nunca vai ser zero, né? Ou essa função vai ser sempre positiva, quando a constante c for positiva, ou esta função daqui vai ser sempre negativa, se a constante c daqui for negativa. Esses são os casos, né? Mas, bom, este segundo caso corresponderia ao que está sendo aqui, que o Wronskiano é diferente de zero em todos os pontos. E aí paramos, né?
não pode acontecer a terceira possibilidade de que a função cossiano seja zero em alguns pontos, que corte em alguns pontos o eixo x. Não pode acontecer. A fórmula de Abel está garantindo isso, mas enfatizo que por trás disso está sendo demandada assim, essas condições, né? Que a função aonde x seja uma função contínua no intervalo AB. Tem esses detalhes. Tá? Muito bem, então essa é um ingrediente extra, né? Agora, quando vai acontecer, né, que esta constante C vale zero? E quando vai acontecer que esta constante C é diferente de zero? Né? Quando eu coloquei a fórmula mágica de Abel, né, e depois a gente deduziu esta fórmula, eu falei aí que o valor dessa constante C vai depender sim de quais são as duas funções y1 e y2 que eu colocar aqui. Né? Como a fórmula de Abel não diz quais são essas duas funções, fica em aberto, né? Fica em aberto qual vai ser essa constante C. Vai depender de quais serão essas funções y1 e y2. Tá? Mas a menos desse detalhe, o que está multiplicando essa constante está fixado, está determinado por essa fórmula de Abel. Bom, então, o que a gente sabe é que este caso daqui, né, ocorre quando a constante C seja zero. Aí o Wronskiano dá uma função nula no intervalo 2. E que o segundo caso acontece quando a constante C seja diferente de zero. Bom, o que deve estar acontecendo com as funções y1 e y2 para que aconteça que a constante C seja zero no primeiro caso e que a constante C seja diferente de zero no segundo caso? Bom, o que determina isso é precisamente o fato das funções y1 e y2 serem ou não linearmente independentes. Né? Se a função y1 e a função y2 forem linearmente dependentes, ou seja, uma delas é um múltiplo da outra, uma é duas vezes a outra, por exemplo, aí vai acontecer que se a gente calcula o Wronskiano vai dar zero. Né? E significa que a constante C vai dar diferente de zero. Mas, se as funções y1 e y2 forem diferentes de zero e elas forem soluções da EDO, vai dar que a constante C é diferente de zero. Né? Esses são os dois casos. Então, vamos enunciar isso como um segundo lema. Então, lema 2. Sejam y1 e y2, né, funções de classe C2, no intervalo AB, né, soluções, né, da EDO em dois asteriscos. Né? Então, y1 de x e y2 de x são linearmente independentes, são eles em AB, se e somente se o Wronskiano for diferente de zero em todos os pontos do intervalo. Coloquemos aqui em vermelho, se e somente se o Wronskiano delas, y1
y2 de x for diferente de zero em todo x do intervalo. Então, isso é uma consequência do que a gente acabou de ver aqui, né? Mas aqui se enfatiza o forte que é o resultado, no sentido de que se coloca um se e somente se. Ou seja, se as funções y1 e y2 forem soluções da EDO, que está aqui, né? Funções de classe C2 no intervalo e forem soluções, se acontecer isso, necessariamente vai acontecer que o Wronskiano é diferente de zero em todos os pontos do intervalo, né? Nunca vai acontecer aí que em alguns pontos, nenhum ou mais pontos do intervalo seja zero. Não pode acontecer isso, né? Se as funções C1 e C2 forem funções de classe C2 em AB, e se essas funções aí, A0 e A1, forem contínuas no intervalo AB. Então, se elas são linearmente independentes, necessariamente o Wronskiano é diferente de zero em todos os pontos. Ok? Ou seja, ou é positivo ou é negativo. Tá? Por outro lado, aqui diz se e somente se. Então, significa que a afirmação pode ser lida na ordem contrária. Se acontecer, né, que o Wronskiano de duas soluções, né, for diferente de zero em todos os pontos do intervalo, necessariamente essas duas soluções são linearmente independentes. Isso está sendo dito assim. Ou seja, esse é o caso, né, que estamos aqui, né, com a constante C diferente de zero. Então isso sim vai nos acompanhar, né, neste capítulo, esta informação daqui, né, que se a gente tiver duas soluções de uma EDO, respeitando que os coeficientes A0 e A1 de x sejam contínuos no intervalo AB, então necessariamente vai acontecer que, se essas soluções são linearmente independentes, o Wronskiano vai ser diferente de zero em todos os pontos do intervalo. Tá? Vai acontecer isso. E se porventura acontecer que o Wronskiano vale zero em um ponto, vai ter que acontecer que vai ter que ser zero em todos os pontos do intervalo. Só tem essas duas possibilidades, né? Então isso vem considerado, digamos, bem mencionado explicitamente nos dois lemas que a gente obteve aqui. Tá? Muito bem. Então, só vejamos um exemplo. Vou reconsiderar aqui exemplo que a gente já viu, mencionei ainda nesta aula, né, para verificar que aconteça isso, né, que o Wronskiano de duas soluções que são linearmente independentes vai dar diferente de zero em todos os pontos do intervalo, né? Então, lembremos do exemplo. Então, lembremos da EDO. Já vou escrever no formato padrão, y duas linhas, mais 2 sobre x, y linha, menos 2 sobre x ao quadrado y igual a 0 para x positivo. Lembremos dessa ideia. Tá? Então, agora vou simplesmente citar as soluções y1 e y2 que a gente tinha encontrado na aula passada, com auxílio de alguma dica, etc. Mas vimos, foi visto que y1 de x igual a 1 sobre x ao quadrado e y2 de x igual a x são duas soluções LIs, linearmente independentes. Tá?
para x positivo, né? O intervalo x positivo é a semi-reta real, 0, infinito, né? E de fato o Wronskiano, eu citei já quanto dá o Wronskiano delas, né? De fato, citei na aula de hoje, né? O Wronskiano delas, que é um cálculo simples, que já foi feito numa aula anterior, né? A resposta que a gente tinha era 3 sobre x ao quadrado. Então, o que eu quero mencionar aqui, à luz deste lema 1 e deste lema 2, né? Que o Wronskiano, lembrem que a gente está resolvendo a equação diferencial, então percebam que o detalhe, não estou afirmando que a gente esteja resolvendo ela na reta real, de x vindo de menos infinito até mais infinito. Não. Se eu falasse isso, haveria algum problema aqui. Porque vejam que quando x igual a 0, estes coeficientes não estão definidos. Então, seria um problema colocado erradamente, se eu passasse para vocês esta equação diferencial e eu afirmasse que está sendo resolvida para x na reta real. Né? Porque em x igual a 0, estes coeficientes divergem, então não estaria bem colocado o problema. Então, o problema diz que a gente está resolvendo essa EDO para x positivo. Poderia ser para x negativo também. Poderia ser outro caso. Bom, mas o caso que a gente está considerando é x positivo. E vejam a expressão do Wronskiano de duas soluções linearmente independentes. Esse daqui, 1 sobre x ao quadrado, e a outra y2 de x, possui esta expressão. E se x for estritamente positivo, né? Então isto aqui nunca é 0, e o Wronskiano é estritamente positivo. Né? É aquela situação em que o gráfico da função Wronskiano está acima do eixo. Nunca vale 0. É estritamente positivo para todo x positivo. Né? Então você está satisfazendo o que vem dito aí nos lemas. Né? No segundo lema dizia, né, que se as soluções são linearmente independentes, vai ter que acontecer que o Wronskiano é diferente de 0 em todos os pontos do intervalo. O intervalo aqui seria a semi-reta real, 0 mais infinito. Tá? Muito bem, então na parte final desta aula vamos ver este teorema 5, que é muito bacana. Neste teorema 5 aparece é uma consequência da fórmula mágica de Abel. Teorema 5. Então, seja y1 uma função de classe C2, também, né, que seja a solução da nossa EDO. Então, aqui vem a fórmula mágica. Este teorema diz que a gente ganha um prêmio. Né? É difícil resolver, em geral, esta equação diferencial para qualquer A0 de x e para qualquer A1 de x. É uma coisa difícil. Mas, se alguém, por tentativa e erro, conseguiu achar uma solução, y1 de x, o que diz este teorema é que a gente ganha um extra bônus, né, um prêmio, e a gente pode encontrar a segunda solução, e que seja linearmente independente da primeira. Né? Então, y2 de x é igual a y1 de x, que multiplica a integral indefinida de 1 sobre y1 ao quadrado de x vezes a exponencial de menos a integral de a1 de x,
Isso é uma outra solução da EDO e que vai ser linearmente independente da primeira. Com isso, a gente teria a solução do problema. Né? Então, y2 de x dada por esta fórmula é uma outra solução da EDO, uma outra solução de dois asteriscos linearmente independente de y1 desse integral a b. Independente de y1 de x no intervalo aberto a b. Então, é uma fórmula mágica, né? Não está dizendo como encontrar uma outra solução. Vamos provar este teorema, mas antes de provar, vou aplicá-lo mais uma vez a esse exemplo conhecido que acabei de citar agora há pouco. Então, vejamos. Exemplo. Né? Considere a EDO, né? Y duas linhas mais 2 sobre x y linha menos 2 sobre x ao quadrado y igual a 0. É isso aí, né? Onde x né? Então, primeira parte. Então, a gente vai assumir aqui que a gente está considerando por vez primeira esta EDO linear homogênea que está aqui, né? E que a gente não tem a menor ideia de qual seja a solução disso, não é verdade, né? Mas encaremos este problema como que seja a primeira vez. Tá? Então, o primeiro que é pedido ver aqui, bem dada uma dica, né? Confira que y1 de x igual x é uma solução. Solução da EDO. Tá? E letra item 2, né? Obtém a solução geral da EDO. Então, se nos fosse perguntado diretamente o item 2, obtenha a solução geral dessa EDO, a nossa primeira resposta seria, olha, a gente não sabe qual é essa solução geral. No máximo, a gente sabe afirmar que a solução geral desta EDO tem o formato C1, Y1 mais C2, Y2. Mas não saberíamos falar quem é Y1 e quem é Y2, a não ser que a gente fizesse testes, tentativas, chutes, né? Mas aqui, bem dada essa dica, essa informação extra, né? Aqui bem dada uma solução. Na verdade, é pedido para a gente confirmar isso, né? Mas confirmar isso é algo rápido. Solução. Bom, se y
então, primeiro, na primeira parte, y1 de x for a função x, bom, calculemos quanto vale a derivada dela e quanto vale a segunda derivada. Né? A primeira derivada desta função x vai ser a função constante 1. Né? E a segunda derivada desta função é a função constante 1, e agora tomamos a derivada, vai dar a função constante 0. Então, temos a função proposta, e a gente encontrou aqui a primeira derivada, aqui a segunda derivada. O que nos resta é simplesmente substituir aqui e ver que vai ficar 0 igual a 0. Então, y1, duas linhas, mais 2 sobre x, y1 linha, menos 2 sobre x ao quadrado, y1 é igual a... E agora sim que eu já vou apagar o que resta aqui. Né? Então, igual. Vou colocar aqui dentro de uma chave esse termo com y1 duas linhas, é a função constante 0, a função nula, né? Com uma chave aí. Depois, mais 2 sobre x, abrindo outra chave para substituir aqui a derivada dessa função y1, que é a função constante 1. Finalmente, menos 2 sobre x ao quadrado, abre uma chave e é para substituirmos a função y1, que é x. Então aqui já vai dar para ver que vai ficar efetivamente 0, né? Porque esse primeiro termo descartamos, não contribui, é nulo. O segundo termo vai dar 2 sobre x, menos, e vejam que aqui, né, tem 2 dividido por x ao quadrado, mas está sendo multiplicado por x. Isso também dá 2 sobre x. 2 sobre x. Então, efetivamente, isto é 0. Então, essa é uma coisa simples de se fazer, mas veio dar a dica de qual era essa função. E a gente confirmou que, de fato, ela é uma solução da LDO. Ótimo. A parte 2, o item 2, diz encontre a solução geral da LDO. Então, qual vai ser a ideia? A ideia vai ser utilizar esta fórmula mágica para encontrar uma segunda solução, e de acordo com este teorema vai ser garantido que essa solução vai ser linearmente independente da primeira, e tendo y1, tendo y2, a solução geral da LDO é c1, y1 mais c2, y2. Vamos lá. Então, item 2. Então, de acordo ao teorema, teorema 5, de acordo ao teorema 5, né, temos que o y2 de x pode ser calculado seguindo essa fórmula. E aqui já vou substituir quem é o y1 de x, que veio dado no item 1, a função x. x vezes a integral indefinida de 1 dividido por y1 de x ao quadrado, 1 dividido por x ao quadrado, vezes exponencial de menos. Então, eu apaguei aqui, né? Mas na EDO aparecia y duas linhas, mais 2 sobre x, y linha, menos 2 sobre x ao quadrado y, igual a 0. Essa é a EDO do enunciado, né? Então, este é o coeficiente A1 de x.
que vai nessa fórmula, né? É 2 sobre x. 2 sobre x dx dx. Bom, então, primeiro, é claro, a gente tem que calcular essa integral que está aqui. Calcular a integral, colocar na exponencial e ver quanto que vai vir depois a expressão. Então, esse cálculo a gente já fez ainda na aula de hoje, né? Essa integral, aqui vai ficar exponencial de menos 2 vezes, né? Exponencial de menos 2 vezes logaritmo neperiano, né, de x. Isso é o que dá. Né? Olha, e aqui propositalmente eu vou fazer o seguinte. Vou colocar as constantes arbitrárias que vêm da integração indefinida. Né? Ou seja, aqui eu vou colocar isso mais k. Tá. Neste teorema, quando a gente utilizar este resultado, não é necessário colocar essas constantes arbitrárias. Eu vou fazer isso propositalmente aqui uma vez para que a gente se convença que é desnecessário colocá-las. Né? Vocês podem utilizar isso direto na resolução dos exercícios, mas vou simplesmente fazer uma vez colocando as constantes arbitrárias para que a gente veja que não vão contribuir com nenhuma informação relevante. Bom, então aqui seria isso. E a gente já tinha arrumado esta expressão, né? E esta expressão aqui dava a exponencial de k dividido por x ao quadrado. Né? Quando eu fiz o cálculo, a gente se encontrou com esse cálculo. Tá? Então, como que vai ficando aqui? Né? Nossa outra solução, y2 de x seria x, aqui, né? 1 sobre x ao quadrado, vezes exponencial da constante arbitrária sobre x ao quadrado de x. Tá certo? Então, exponencial de k, uma constante arbitrária, eu vou colocar aqui na frente. A exponencial de k está multiplicando x aqui, mas cuidado, tem esta outra parte desta integral aqui. Integral de dx sobre x quarta. É uma integral imediata, né? Integral de dx sobre x quarta. Para isso a gente utiliza o resultado já conhecido de cálculo 1, né? Que diz que a integral de x elevado a alfa de x, se o alfa for diferente de menos 1, e este é o caso, porque aqui o alfa vale menos 4, né? Vem dada por x elevado a alfa mais 1 sobre alfa mais 1, mais uma constante arbitrária. Né? Então, é para utilizarmos esta fórmula com alfa igual a menos 4. y2 de x igual, tem a exponencial desta constante vezes x, então abro uma chave. Então, de acordo com esta receitinha daqui, vai ser x elevado a menos 4 mais 1, x elevado a menos 3, dividido por menos 3. Substitui aí alfa pelo menos 4. E como eu falei para vocês, não é necessário, neste teorema, colocar as constantes arbitrárias que vêm de calcular as integrais indefinidas. Mas, propositalmente, eu vou colocá-las para ver o que acontece e a gente, assim, se convencer de que não vai aparecer nenhuma informação nova se a gente colocar essas constantes. Aqui vou colocar, então, uma constante aditiva, galinha. Né? Isso aqui, estou aplicando assim. Entendeu? Muito bem. Então, vou aplicar aqui. Então, como que vai ficando y2 de x?
Então, aqui temos exponencial de k vezes x, vezes aqui temos um fator que vale menos 1/3, 1 sobre x ao cubo, mais uma constante k'. Né? E agora vou distribuir x multiplicando esses dois termos. y2 de x igual a exponencial de k. Então, esse primeiro termo, olha, antes de colocar exponencial, vejamos melhor. X dividido por x ao cubo é 1 sobre x ao quadrado. Tá? Então, aqui vai ficar menos 1/3 vezes a exponencial de k. E agora, isso dá 1 sobre x ao quadrado. Essa é a primeira contribuição. E a segunda contribuição vai ser a constante k' vezes a exponencial de k, né? K' vezes a exponencial de k vezes x. Né? Então, esta é a outra solução que, de acordo com o teorema, é garantida que é linearmente independente da primeira. Qual foi a nossa primeira solução? A que vinha no item 1, né? Era y1 de x igual a x, no item 1. Né? Tá? Bom, então não era para que a gente levasse em conta estas constantes, mas propositalmente eu coloquei elas aqui. Por quê? Vejamos, se k é uma constante arbitrária, né? Exponencial de k é outra constante arbitrária, e menos 1/3 exponencial de k é outra constante arbitrária. Então vamos chamar isso daqui de k duas linhas. E aqui onde temos a exponencial de k, que é uma constante arbitrária, multiplicando outra constante arbitrária k', vou chamar isto de k três linhas. Então, a fórmula do teorema nos está conduzindo a que o y2 de x é k duas linhas vezes 1 sobre x ao quadrado, né, mais k três linhas vezes x. Uma constante arbitrária vezes 1 sobre x ao quadrado mais outra constante arbitrária vezes x. E eu falei para vocês que a gente não era para a gente se preocupar de colocar essas constantes arbitrárias nas integrações que vão sendo feitas gradualmente. Por quê? Vamos ver. A primeira parte, digamos que a gente pode notar, é que, vejam, aqui aparece uma constante arbitrária k três linhas multiplicando x como parte da segunda solução. Então, essa parte daqui não é nada novo. Por que não é nada novo? Porque a gente já sabia que a função x era uma das soluções. Então, se eu tiver uma expressão de y2 e acrescento x, 2x, menos 3x, menos 20x, eu já sei que essa outra parte vai ser uma solução, porque a ideia é linear, e se eu acrescento uma constante vezes uma solução, também vai ser solução. Então, esta parte daqui não é nada novo. Tá? Nada novo. A parte nova, né, vem precisamente deste termo que está aqui. Aqui onde aparece o ingrediente novo, a outra solução linearmente independente da primeira, que é 1 sobre x ao quadrado. Né? Aqui a fórmula nos está dizendo que deveria ser uma constante vezes 1 sobre x ao quadrado. Bom, mas essa parte do resultado que eu posso colocar uma constante na frente de 1 sobre x ao quadrado e de afirmar que isso é uma solução da ideal que está aqui, também essa parte não é nova. Por quê? Porque se a gente encontrou que 1 sobre x ao quadrado é uma solução, pelos teoremas que a gente viu até aqui, a gente sabe que uma constante multiplicando essa solução também vai ser solução. Né? Então, digamos, a parte nova que está aqui é só esta parte daqui, ó, que está o 1 sobre x ao quadrado. Essa é a parte realmente nova, e a solução que a gente já tinha visto, que aparecia
nesta EDO, né? Mas nos compensamos disso finalmente para montarmos a solução geral do problema. E aí sim que vai ficar mais uma vez claro de que estas constantes K3 e K2, duas linhas, não contribuem com nada, tá? Não contribuem em nada. Façamos isso para fechar, encerrar a resolução deste exercício. Então, solução geral da EDO. EDO, né? O que a gente sabe é que y de x vai ser uma constante C1 vezes y1 mais C2 vezes y2, tá? Então, y de x igual C1 ou y1 já veio do item 1, né? Onde a gente confirmou que y1 de x igual a x era uma solução e, digamos, a parte nova vem daqui. Ainda vou manter estas constantes só para enfatizar mais uma vez que na solução geral do problema não interessa. K duas linhas vezes 1 sobre x ao quadrado mais K três linhas vezes x. O que a gente pode fazer aqui? Né? Em princípio, essa é a solução, mas então estariam aparecendo aparentemente 4 constantes arbitrárias e não 2, né? Porque apareceram esses termos, mas calma aí. Temos um termo aqui que está multiplicando x e outro termo que está multiplicando x. Né? Então, y de x seria, vou colocar uma chave, e aqui tenho C1 mais C2 vezes K3'. Tudo isso está multiplicando x. E depois tem outro termo que é C2 vezes K2', que está multiplicando 1 sobre x ao quadrado. Então, se C1 e C2, K2' e K3' são constantes arbitrárias, então, por exemplo, esta combinação de constantes é uma outra constante arbitrária, vou chamar de C1'. E este produto destas duas constantes arbitrárias vai ser uma outra constante que vou chamar de C2', com o qual finalmente a gente chega a que a solução geral da EDO vem dada por C1' vezes x mais C2' vezes 1 sobre x ao quadrado. Então, de fato, quando a gente olha para a solução final do problema, tem aqui a estrutura de uma constante vezes a primeira solução, x, mas outra constante vezes a segunda solução, onde aqui só vai 1 sobre x ao quadrado. Né? Essa coisa de que tivesse tido uma constante K2', K3', no final não interessou, não aportou nenhuma informação nova, porque onde poderia ter aparecido foi reabsorvida pelas constantes arbitrárias. Então, na parte final do exercício, a parte nova que a gente obteve do item 2 foi isto, que aparecia esta função, esta outra solução, 1 sobre x ao quadrado. Tá? Bom, então é assim que funciona esse teorema, é bacana. Se a gente encontrou uma solução y1 de x, utilizando esta fórmula mágica, a gente consegue achar outra solução que é garantido que vai ser linearmente independente da primeira. E aí a gente monta a solução do problema. Então é uma ótima notícia. Então, na aula que vem eu vou começar provando este teorema, que vem é uma consequência da fórmula mágica de Abel, e a gente vai abordar o problema da EDO linear homogênea de coeficientes constantes, que esse é um problema assim, que se pode resolver a partir de zero, sem nenhuma dica, sem nenhum chute, a partir de zero mesmo, em forma limpinha, e vai ser um problema muito importante.